Olá, Nutris concurseiros! Hoje eu trouxe mais 3 questõezinhas comentadas de residência, tá? Uma fácil, uma nível médio e uma nível difícil. Vamos ver como é que tá vocês afiados aí no assunto. Então, a primeira questão que eu considero um nível fácil, ela traz o seguinte: paciente, sexo masculino, 66 anos de idade, hipertenso, dislipidêmico, com história familiar de diabetes. Dados antropométricos: altura 1,70 m, peso 90 kg, circunferência da cintura 105. E de acordo com o índice de massa corporal, esse paciente deve ser classificado como? Vejam só, a pergunta ela dá várias informações, mas ela só quer saber qual é o IMC desse paciente e como ele é classificado. A primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, é calcular o IMC desse paciente. Essa questão, a alternativa correta, trazer logo aqui para vocês, é o excesso de peso. Mas muita gente já erra pelo seguinte: o IMC que a gente encontra aqui é de 31,14. Então, se a gente parar para analisar, a partir da faixa de recomendação, o que é que significa esse valor, ele está classificado como obesidade grau 1. Mas a questão traz o seguinte aqui, um dado bem interessante que vocês não podem até se perderem aqui, gente. 66 anos de idade. A classificação de IMC, esses valores de IMC para idoso é diferente. Então, assim, geralmente eles utilizam essa referência, que é a de Lipschitz, depende de qual é a banca, de 1994, que traz esses valores. Menor que 22 é magreza, entre 22 e 27 é a eutrofia, e acima de 27 é o excesso de peso. Algumas referências, gente, utilizam não o nome excesso de peso, mas o nome de obesidade. Eles não colocam sobrepeso, eles não colocam obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3, tá? Então, prestem atenção, que é uma pergunta super simples, mas aí vocês acabam se atentando à circunferência da cintura, dislipidemia, ao demais história, vocês começam a se confundir. Sejam mais diretos e objetivos. Calcula o IMC, observa se é idoso ou não, e aí vocês mudam essa classificação. Então, a alternativa correta, letra E, excesso de peso e não obesidade grau 1. Na questão 2, já é uma questão um pouco mais elaborada. Nutricionista do ambulatório de neurogeriatria, ao atender um idoso portador da doença de Alzheimer em uso de cloridrato de memantina, com o objetivo de reduzir a toxicidade deste medicamento, deverá orientá-lo a evitar a ingestão excessiva de... Pronto, a gente já tem uma questão aqui de interação droga-nutriente. Essas questões de interação droga-nutriente são muito chatas, porque elas são bastante decorebas, mas cai muito, gente, principalmente quando é relacionado a idoso. Nesse caso, o que eu dou para vocês aqui estudarem é o seguinte: pense quais são as principais drogas que são abordadas, porque a gente tem uma infinidade. Então, pense aquelas que têm maior interação com relação a alguns nutrientes. Nesse caso aqui, é uma questão que normalmente eu erraria, porque a gente não costuma investigar tanto essa interação de um medicamento, que é um medicamento até relativamente novo, utilizado para o tratamento de Alzheimer. Mas por que a resposta correta é beterraba? Quando a gente pensa em medicamentos de Alzheimer, a gente pensa muito como é o tratamento dele, como é a passagem dele, tanto pelo fígado quanto pelos rins. E aí a gente vê aqui o seguinte: esse cloridato de memantina, ele é depurado pelos rins e ele precisa estar em um pH ácido. Então ele é melhor absorvido, ele é melhor, atua melhor em pH ácido da urina. Mas aí a gente observa o seguinte: o pH da urina modifica, claro, com vários nutrientes, e a depender do que você consome. E em pH alcalino, esse medicamento ele é depurado eliminado de forma tóxica. Então, observe que são produzidos metabólitos que não são completamente eliminados e eles podem ficar na nossa corrente sanguínea, e isso vai trazer vários prejuízos para esse indivíduo que tem Alzheimer. Então, recomenda-se que você consuma ou evite, na verdade, consumir alimentos que possam transformar esse pH urinário em pH alcalino. Então, veja o seguinte, gente. Quais são, em pH ácido aqui na verdade, quais são os alimentos que transformam o seu pH em pH ácido? Carnes. Quando você come fontes de proteínas de maneira geral, principalmente carne, a gente tem uma acidificação maior do nosso pH. Então, alimentos ricos em proteínas, principalmente de origem animal, o pH tende a ficar ácido. Quando a gente pensa em vegetais de maneira geral, eles alcalinizam o pH urinário. Mas uma grande parte dos vegetais, eles são neutros, então eles não acidificam, eles não
alquilinizam essa urina, então eles tendem a ficar neutro. Quais são esses que deixam neutro? Milho, lentilha e ameixa são alguns dos exemplos. Claro que vocês não vão decorar todos, tem uma infinidade de alimentos aí pra gente decorar. Então eu coloquei aqui alguns principais, e se lá na banca cobrar outros alimentos, tenta aprender somente esses e você associa o que é similar, o que é parecido em termos de composição. Daí a gente vem alguns que alcalinizam essa urina, que seria beterraba, cenoura, folhosos verdes. Então veja só, se o cloridrato de memantina ele é depurado melhor em pH ácido, a gente tem que consumir alimentos que tenham altere o pH da urina para um pH ácido, que seriam alimentos carne. Ok, então eu vou deixar de consumir os folhosos? Não, você precisa ter uma atenção maior. Então, nesse caso, a pergunta seria quais são os alimentos que se deve evitar quem toma esse medicamento do Alzheimer. Então, alimento, a beterraba seria este alimento, porque ele tende a alcalinizar, e essa alcalinização aí pode vir a prejudicar a metabolização desse medicamento. Então, uma última questãozinha para vocês, que eu considerei um nível difícil, vamos ver se vocês acertam aqui. Na avaliação nutricional, a obtenção do índice creatinina altura é útil para identificar alternativas, as condições da massa muscular esquelética, a porcentagem de gordura corporal, o grau de insuficiência renal, a taxa de clearance de creatinina. O grande problema dessa questão é o seguinte: quando a gente não sabe algum assunto, quando a gente está em dúvida, a gente tende a associar com aquele conhecimento mais próximo que está aqui na nossa cabeça, né? Quando você pensa em creatinina, você tende a associar logo função renal. E aí é que está o erro. A alternativa correta dessa questão é a letra A, sobre as condições da massa muscular esquelética. E por que é essa alternativa e não o grau de insuficiência renal ou a taxa de clearance de creatinina, como algumas pessoas podem se confundir e marcar essas alternativas. Então, não confunda a creatinina por altura, gente, como método para você, um índice para você avaliar a função renal. A creatinina, ela é um metabólito, olha só, da fosfocreatinina, que é uma creatina fosforilada. Então, veja, se ela é um metabólico, se ela surge a partir de uma quebra enzimática da creatina fosforilada, então a gente tem que prestar atenção na creatina. Então, a creatina é sintetizada pelo aminoácido glicina, é sintetizada também pela arginina e é encontrada em vários órgãos, como fígado, pâncreas, cérebro, baço, glândula mamária, rim, e cerca de 98% do músculo esquelético contém creatina. E aí tem a seguinte informação aqui muito importante: cerca de 1 a 2% dessa creatina, ela se converte, olha só, em creatinina. E como ela não tem nenhum fator, alguma função biológica para cumprir, ela acaba sendo excretada pela urina. Então, a gente utiliza essa medida, ou seja, passa pela urina, a gente tem como aferir isso, e indiretamente a gente vai conseguir ver lá a função muscular. Como e por quê? Olha só. Como essa creatinina endógena, ela é proporcional à sua quantidade, é proporcional à massa muscular, então significa que quando há uma degradação do tecido muscular, a gente tem uma maior produção de creatinina e, por consequência, também maior excreção urinária. Então, a gente associa, gente, aumentou a excreção urinária, se você tem uma quantidade elevada de excreção urinária de creatina, a creatinina altura, que é uma função aí muito interessante, você avalia não só a creatinina, como a altura desse indivíduo, e ainda tem algumas formas que considera também o sexo do indivíduo. Então, ela tende a ter uma relação mais diretamente aí com o músculo esquelético, tá? Então, não tem nada a ver com a função renal. Então, não confunde, tá bom, gente? Questão correta é a letra A, só voltando para vocês aqui, condições da musculatura esquelética e não função renal, como vocês tendem a confundir. Bom, espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês na semana que vem. Beijinhos e bons estudos.